Olá, meus amigos do canal DLG Mídia, estamos aqui novamente com a Renata, dando continuidade aí, o segundo episódio da contabilidade, né? Tivemos recentes mudanças aí no imposto de renda, que começou agora, dia 15 de março, então já tem bastante gente entregando aí que eu tô sabendo. Renata, bem-vinda ao nosso programa. Obrigada, é um prazer estar aqui de volta. Para dar sequência, né, ao episódio anterior, que a gente já comentou um pouco sobre o imposto de renda. Então, quem tiver interesse, vale a pena ver nosso vídeo sobre o imposto de renda que a gente subiu aí no YouTube esses dias atrás. E vamos comentar, né, as mudanças recentes que aconteceram no imposto de renda. Que legal, Rê. E o que teve de mudança, assim, importante, assim? Das mudanças que surgiram agora, recentemente, as que mais impactam a maior parte dos contribuintes diz respeito aos limites que enquadram o contribuinte como obrigado à entrega da declaração ou não, né? Essas foram as mudanças que trazem mais impacto e alcançam a maior parte dos contribuintes. Então, teve mudança para quem vai precisar declarar, é isso? Tem gente que não precisava declarar e agora tem que declarar, é isso? Ou ao contrário. Legal. Houveram algumas atualizações de valores que a gente comenta mais detalhadamente cada uma delas, mas excluiu uma boa parte dos contribuintes que eram obrigados a declarar o imposto de renda por critérios. Vamos comentar. Vamos direto ao ponto. Então, tivemos reajuste no valor dos rendimentos tributáveis. Até o ano passado, era obrigado a entregar o imposto de renda o contribuinte que tivesse rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559. Esse valor ele foi atualizado e passou para R$ 30.639,90. Então, a partir de 30 mil tem que declarar. 30 mil. Isso, a partir de 30.639. Se você recebeu até esse valor de rendimentos tributáveis, bem lembrado, você não está obrigado à entrega da declaração, só acima desse valor. Você fica desobrigado da entrega, exceto pelos outros critérios que podem te obrigar a entregar. Entendi. Que um outro critério, que é o rendimento isento, né, que anteriormente, esse rendimento isento, ele obrigava o contribuinte a entregar a declaração se ele tivesse mais de R$40 mil de rendimentos isentos. Rendimentos isentos pode ser parcela de provento de aposentadoria, distribuição de lucros de empresa. Então, acima de 40 mil, os contribuintes eram obrigados a entregar. Esse ano, esse valor sofreu uma atualização e passou para R$200 mil. Ixi. Então, aqueles que têm esses rendimentos inferior a esse valor e não tenham rendimentos tributáveis que te obriguem à entrega da declaração, você está desobrigado da entrega. Nossa, subiu bastante, né? Subiu bastante. E isso leva uma maior parte dos contribuintes a ficar desobrigado de entregar, né, a declaração, porque rendimentos isentos, tomando como exemplo a gente que é do meio empresarial, a distribuição de lucros que é isenta, não são muitas empresas que têm essa distribuição de mais de R$200 mil ao longo do ano, né? Mas assim, no caso de alguém que teve lá uma distribuição de 190 mil, que não chegou a 200, ele estaria isento, mas se ele tiver uma casa ou alguma coisa, aí ele ainda precisa declarar, né? Esse é um outro ponto que sofreu alteração também, que até o ano passado, os bens, né, o conjunto de bens que obrigavam o contribuinte a entregar a declaração do imposto de renda, era se o contribuinte possuísse R$300 mil nesse conjunto de bens. E aí esse valor também subiu um pouco bastante, e foi para R$800 mil. Nossa, 800. Então, a obrigatoriedade da entrega por conjunto de bens é só se esse conjunto de bens superar R$800 mil. O que também, hoje em dia, não é tão difícil, né? Que se a gente for considerar um imóvel hoje, 400, 500 mil reais, carro que a pessoa tenha, não é tão difícil atingir esse valor, mas já exclui boa parte das pessoas que anteriormente era R$300 mil. Nossa, aumentou muito. Aumentou R$500 mil. Olha que beleza. Do conjunto de bens, Mas isso tem que ser observado, todos esses critérios de obrigatoriedade, né? Então, se você tiver obrigado em um dos critérios, você tem que entregar a declaração preenchida corretamente com todas as informações, não só aquelas que te obrigaram à entrega. E teve, além dessa faixa aí dos 28 para 33, né? 30. Desse do imóvel, teve mais alguma coisa? De critérios de
de obrigatoriedade, não. Esses foram os principais critérios que sofreram atualizações agora para o Imposto de Renda de 2024. Legal. E aí, as outras mudanças que você comentou, o que nós tivemos? Nós tivemos recentemente, né, o aumento da faixa de isenção dos 2 salários mínimos, que desobriga, né, fica isento da retenção na fonte. Muito legal, Rê. E aí, que na questão de inclusão de dependente, despesa dedutível, o que a gente pode falar sobre isso aí para ajudar o pessoal? O que a gente consegue observar é que é muito importante contar com uma assessoria, né, especializada na hora de elaborar o imposto de renda. Por quê? Existem situações que precisam ser analisadas mais profundamente no intuito de diminuir a carga tributária desse contribuinte. Legal. Então, a questão de analisar a inclusão ou exclusão de dependentes na declaração do imposto de renda, as despesas que podem ser dedutíveis, despesas com educação, Despesa com plano médica. de saúde, dentista. Tem que analisar isso mais profundamente e ver quais opções que a gente tem para levar essa base de cálculo de imposto mais para baixo, né? No intuito de reduzir essa carga tributária do contribuinte e ninguém recolher mais imposto do que... Pagar menos e às vezes receber mais, né? Isso, aumentar o valor da restituição ou recolher menos imposto. Legal. Para você aí que está nos assistindo, a Renata lá do Escritório Contábil Brasília, é muito importante ter um contador de confiança, procurar um escritório especializado. O Escritório Brasília tem mais de 50 anos de atuação, então é só chamar lá. Tem a rede social do Escritório Contábil Brasília. Então é muito importante isso, né, Rê? Sempre ter alguém de confiança, porque às vezes numa dessa o cara paga 2, 3 mil de imposto que não era para pagar. Sim. Acontece, com certa frequência. Também, aproveitando a oportunidade para a gente comentar, investidores. É muito importante fazer um acompanhamento de perto da declaração desses investidores, também nessa situação de levantar, houve lucro na venda de algum fundo, de alguma ação, quanto vai ser tributado esse fundo, como aproveitar prejuízo de meses anteriores. Então, essa assessoria especializada para fazer declaração do imposto de renda, ela deixou de ser um mal necessário e ela é muito importante na elaboração da declaração, até para você não ter problema com o fisco, não cair na malha fina, às vezes deixar de declarar. A gente tem hábito lá no escritório de fazer declaração desse pessoal que tem investimentos e são declarações mais complexas, realmente. A gente desprende um tempo maior na elaboração dela, mas a gente faz um trabalho de fazer tudo certinho para esse cliente não cair na malha e não deixar de recolher nenhum imposto, como também não pagar nenhum imposto a mais. Porque se tiver errado, se tiver ausência de declaração e depois cair na malha, tem multa, né? Sim. A gente tem multa por falta de entrega, a gente fica com declaração na malha, às vezes, por deixar de declarar algum rendimento que alguma fonte pagadora incluiu e a gente não se atentou ali na hora e não incluiu esse rendimento. Aí, se você teve restituição, por exemplo, e deixou de incluir um rendimento, você tem que retificar a declaração, tem que pagar o valor daquela diferença que você restituiu indevidamente. Com multa. Então, com multa e dá mais trabalho, acaba dando mais trabalho. Caro, né? E aí você já tá com o CPF irregular na Receita Federal e já te deu uma dor de cabeça. Pode travar a operação, pode atrapalhar a pessoa a ter crédito, né? Sim, bloqueia sim, tudo, né? Sim. A malha fina, como é que funciona? Chega uma cartinha pra pessoa, ela tem que ir atrás de um contador para regularizar? Tem prazo? Como que é quando acontece isso? A Receita Federal, ela notifica tanto por meio de correspondência, mas também através da caixa postal do ECAC, que a gente usa mais diariamente lá no escritório, que é um ambiente virtual da Receita Federal que todo mundo tem acesso. Hoje, através da senha Gov ou do certificado digital, que é mais fácil, né, até pra gente. E ele notifica que essa receita, que essa declaração ficou parada na malha. E aí ele te dá um relatório de pendências e você tem que tomar ele como base para retificar. Ou também, o que pode acontecer é da fonte pagadora ter cometido algum erro na hora de entregar a declaração dela. Então, pode acontecer também da fonte pagadora ter cometido algum erro na hora de entregar a declaração e a sua declaração estar correta e ela ter parado na malha por um problema da fonte pagadora que informou incorretamente. Aí, nesse caso, é necessário a gente abrir um processo digital, a gente faz um dossiê digital e entrega isso para a Receita e fala, não, preenchi corretamente. O problema não está aqui comigo, o problema está lá na fonte pagadora.
Ô Rê, e essa questão aí dos informes de rendimentos, teve alguma mudança para retirar eles? Como que funciona? Teve mudança, e uma mudança que acaba atrapalhando, né, o nosso cotidiano de elaboração de declaração, que a gente sabe que esse é um período que fica mais corrido, são muitas declarações para elaborar, e trouxe essa mudança que agora os informes de rendimento da Previdência Social, né, de aposentadoria, de pensão, até o ano passado a gente conseguia essa documentação através do número do benefício e algumas informações pessoais do contribuinte. E agora? E aí o cliente já chegava no escritório esperando que a gente tivesse esse documento dele, né? E agora a gente só consegue acesso através da senha Gov, a senha do portal Gov. É uma senha vinculada ao CPF que dá acesso a diversos aplicativos do governo, né? CNH digital, carteira de trabalho digital. Só que muitos clientes não têm ainda essa senha. E ainda para piorar um pouquinho, essa senha precisa ter um nível prata ou ouro para a gente ter acesso a isso. Então, é segurança? É segurança. Isso foi implementado para garantir uma maior segurança nas informações. Mas a gente está esbarrando nessa dificuldade de criar a senha, às vezes orientar o cliente, auxiliar o cliente na criação da conta, e isso está tomando um pouco mais de tempo mesmo para a gente conseguir esse informe para o cliente. Tem muito cliente nosso idoso que não tem tanta habilidade aí com celular, essas coisa mais digital, e a gente tá sofrendo um pouquinho, mas estamos indo. Não, bom demais. Então é isso aí, pessoal. Tem mais alguma coisa, Rê, pra gente falar? Acho que de mais importante para complementar o episódio anterior foram essas mudanças mesmo. Não, perfeito. Queria agradecer novamente sua presença, todas as informações. Eu que agradeço. E mando um abraço pro pessoal lá de Brasília. Eu mando, pode deixar. Pessoal, é isso aí, ó. Curta, compartilhe o nosso vídeo aí, manda pro pessoal. Tem muita informação nova aí. Se puder, faz comentário, encaminha pro pessoal aí. Tamo junto. Um grande abraço.